Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho aqui falar sobre o tema de redação da FUVEST 2022, as diferentes faces do riso. Para começar, que é algo bem na linha dos temas de redação da FUVEST. Se você está acompanhando aqui o canal, se você já viu os temas que foram aplicados nos últimos 10 anos, se você viu a lista de temas que eu coloquei como suposição, você pode observar que tem bastante a ver. Mas eu quero fazer aqui uma espécie de ressalva. Eu não vi os textos de apoio. De certa forma, os textos de apoio delimitam aquilo, dão uma espécie de orientação, dão uma espécie de direção para o candidato ou para a candidata, certo? Como eu já disse, já era esperado. E eu vou falar aqui, diversas possibilidades de encaminhamento para o seu texto, ali para o repertório, para o tipo de texto, para o tema, para a coerência, certo? Quando a gente fala em diferentes faces do riso, a gente tem que lembrar que tem toda uma abrangência aí para a questão do riso. Nessa última semana foi exibido na Globo o filme O Coringa, que tinha aquela questão lá do riso, mas o riso no personagem, no alter ego do Coringa, era o quê? Era, na verdade, um transtorno neurológico. Não era o riso porque ele achou alguma coisa engraçada, não era o riso porque ele quis ser simpático com alguém. Era um transtorno, era um riso que mais afligia a gente do que qualquer outra coisa ali ao longo do filme, certo? Então, se tarou o Coringa, seria uma espécie de repertório. Se você quiser fazer uma contextualização nessa onda, levando em consideração o cinema, você poderia falar também sobre o documentário O Riso dos Outros ou sobre o documentário Vou, Te Cancelei. Ambos que falam sobre essa questão do humor contemporâneo, sobre esse humor na sociedade brasileira. Cabe lembrar que programas de humor sempre fizeram muito sucesso no Brasil, chegando inclusive a mexer com o vocabulário dos brasileiros. Muito provavelmente você já disse alguma gíria, algum ditado popular que vieram da onde? Que vieram muitas vezes de um programa de humor, de uma novela e por aí vai, né? O humor no Brasil, cara, nos últimos 10 anos, sim, acabou norteando, acabou levando a inúmeras polêmicas. Nesse sentido, o Rafinha Bastos, um comediante que começou no stand-up, lá nos teatros, depois com grande apelo na internet e na televisão também, já foi quase que um sinônimo de polêmica. Isso tudo culminou em 2011, quando, ao vivo, no programa CQC da Bandeirantes, ele fez uma piada que não pegou muito bem. Uma piada que durou 2 segundos, mas como mexia com uma cantora, esposa de um cara muito poderoso do ramo publicitário, isso acabou pegando muito mal, ele foi afastado do programa, mas o Rafinha também, vendo que bastante gente, de certa forma, estava se beneficiando da polêmica, ele passou a trabalhar em cima dessa polêmica, conseguindo visualizações para o seu canal e para diversos projetos dele. Uma verdadeira censura o que aconteceu. Na época, teve uma crônica no jornal o Globo chamada A Nova Censura, em que falava sobre o que aconteceu com a atriz que fazia a personagem Catifunda nos anos 60. Só porque ela soltou a palavra sacanagem ao vivo no programa de TV, ela foi afastada não sei quantas semanas desse programa. O que isso tem a ver? Ela falou a palavra sacanagem. Hoje a gente fala sacanagem é meio que usual no nosso vocabulário, mas naquela época não era. Talvez essa piada do Rafinha, em outros contextos, em outros momentos, passasse desapercebida, mas naquele momento, não foi isso que aconteceu. Mas meses depois o Rafinha retomou com força total, chegando a comandar, inclusive, programas de destaque na Bandeirantes. Hoje em dia tem lá o podcast dele, mais que 8 minutos, e por aí vai. Falando de Rafinha Bastos, a gente lembra de Danilo Gentili, que vez ou outra também está envolvido em inúmeras piadas. Piadas machistas, piadas gordofóbicas, piadas idadistas que fazem menção à questão da idade da pessoa. Já teve uma polêmica muito grande com a Hebe. Isso seja quando ele tinha lá o CQC na internet, muitas vezes um tweet, ou então no programa dele de noite, lá no SBT, certo? Mas não foi só o Danilo, mesmo comediantes que muitas vezes são muito bem vistos pela sociedade, acabam se envolvendo nesse tipo de polêmica. Lá no programa da MTV, Comédia MTV, lembrei, uma vez fizeram uma piada que foi considerada capacitista, mexendo com um tipo de transtorno neurológico muito comum hoje em dia, certo?
tratando isso de forma tremendamente estereotipada, debochada e que pegou muito mal. E nos últimos anos, comediantes como Márcio Smelling, Adnet e afins acabaram ganhando destaque por fazer, entre aspas, um humor do bem, um humor que, digamos assim, mexia com os mais poderosos. Marcelo Adnet, de quem eu sou fã, faz muito isso, por exemplo, com a sátira política bastante forte, bastante evidente. Mas o Márcio Smelling foi acusado de assédio sexual, de assédio moral lá no ambiente de trabalho. Ou seja, o discurso um tanto quanto diferente da prática. Enquanto a gente tem, né, essas pessoas tipo aí o Adnet, que eu falei, que mexe com os mais poderosos, existem também aqueles que continuam com aquele tipo de piada e de cutucar, de ofender muitas vezes aqueles que não têm como se defender. Nesse sentido, entra em pauta Léo Lins, que já fez piada até com o acidente da Chapecoense, e o Murilo Couto, que recentemente fez uma brincadeira de muito mau gosto, falando que ciclista tinha mesmo que ser atropelado. Olha só isso, né? Lógico que muitas vezes são atacados em redes sociais, mas ainda tem aqueles que os defendem e muitas vezes essa polêmica acaba fazendo com que eles ganhem mais visualizações e mais dinheiro mesmo, né? Enfim, voltando ao passado, lá nos anos 60, 70, a gente podia ver programas como Trapalhões, Escolinha do Professor Raimundo e até o Chaves, que no México, que a partir do México ganhou a América inteira, tinha muito essa questão da brincadeira mais simples, né? A brincadeira mexendo com uma questão física da pessoa. No Chaves eles mexiam muito com isso, mexiam com gordo, com magro, com alto, com baixo, com pobre, algo que a gente via bastante nos Trapalhões e na Escolinha do Professor Raimundo também. O próprio Zorra Total, programa que eu acho que ocupou o horário nobre de sábado por mais de 20 anos no Brasil, tinha grande parte de suas brincadeiras, de suas piadas baseadas em bordões que a gente sabe hoje que não passariam, que não seriam tão bem aceitos. Daí vinham piadas ligadas à homofobia, ao machismo, ao classismo, à misoginia, entre outras questões. Mas com o tempo, o Zorra acabou dando espaço a um humor mais político, algo talvez inspirado pela Porta dos Fundos, por exemplo. Porta dos Fundos, que já fez uma piada com religião e acabaram sofrendo até um atentado terrorista, tá vendo? Como as diversas faces do riso, aí, as diversas faces do humor dão bastante pano para manga nessa discussão. Enquanto a gente tinha esse Zorra político, a gente também tem a Praça é Nossa, que faz um humor bastante parecido, aquele humor de bordão, aquele humor, digamos assim, mais simples, não é isso? Assim como o Pagode da Ofensa e o Facebullying, que baseiam o seu humor no quê? Na brincadeira com quem está na rua, nessa própria ofensa, nesse próprio bullying, certo? Mas a gente tem que lembrar também, aqueles que são, entre aspas, as vítimas, os alvos, aceitam aquilo e até permitem que aquilo vá ao ar, muito embora eles já tenham levado alguns processos. Os próprios integrantes do Pagode da Ofensa já falaram sobre isso. Fato é que a gente está vivendo um momento que, apesar do humor estar sempre em voga, estar sempre em evidência na internet, né, esse aspecto multimídia, o teatro, a internet e tal, a TV aberta, hoje em dia, a Globo, por exemplo. A Globo não tem nenhum programa de humor. Já teve Zorra Total, Tá no Ar, Escolinha, mas olha só quantos programas de humor a Globo tá exibindo agora. O SBT só tem a Praça é Nossa, outras emissoras nunca foram investir tanto, né? E até em que ponto a gente vai chegar? Será que esse humor é apenas o humor do mal? Será que a piada não é mais permitida assim? Isso é uma discussão que a gente tem que fazer, certo? Será que é para mexer apenas com mais poderosos ou piada é simplesmente uma piada? Gostaria aí da sua opinião. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.